Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu não sei a que horas vocês vão ver esse vídeo, então eu desejo bom para todo o horário que você fazer nas 24 horas do vídeo. Eu sou Alexandre, sejam bem-vindos ao canal Sistec Informática e a mais um vídeo. Hoje vamos tratar de um assunto que afeta você que está aí do outro lado, me afeta e afeta todo mundo que tem pelo menos alguma informação na mão de alguém. Tá? Há uma coisa engraçada, dizem que a doença do século ela é a depressão, que é uma doença que se é levada muito a sério, que ela é complicada, muito complicada, e ela é uma doença que eu até falo assim, ela é uma doença tipo hipertensão, ela é silenciosa, quando ela chega, já era. Mas hoje vamos falar sobre um cara, certo? Que é o seguinte, você conhece a Lei 13709 de 2018, também conhecida como LGPD ou Lei Geral do Processamento de Dados? Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Bom, primeiro passo, precisamos entender uma coisa. Se a doença do século, ela é a depressão, nós temos um problema sério em informática chamado privacidade. Um conceito bobo, um conceito simples, tá? Mas que está sendo muito, mas muito atropelado pelas empresas. Tá? Porque é o seguinte, você tem o e-mail do Google, você tem o e-mail do Hotmail, quem nunca você está lá com o seu Google Chrome aberto, ou que você mantém a sua conta ligada o tempo todo e você começa a consultar, por exemplo, um tênis, procurando um tênis qualquer para correr, seja lá para qual finalidade, mas você está pegando um tênis, consultando um tênis. De repente, do nada, começa a aparecer ofertas no teu e-mail, ofertas de tênis, tá? Aí você fala assim, poxa, como é que ele tá? Tem algumas pessoas que eu já ouvi dizer, poxa, como ele é inteligente, como é que ele está sabendo que eu quero pegar um tênis? Porque quase ninguém lê o contrato. E o contrato lá do Google, de uma das cláusulas dele, fala que o e-mail ele pode ser analisado para fins comerciais, tá? Ou seja, ele não é teu 100%, então você não tem muita privacidade. Existem algumas pessoas que não têm conta no Google por esse motivo, ou por outros qualquer, que eu não vou entrar nesse mérito aqui. E não só no Google não, tá? O Hotmail é assim também, a maioria deles mudaram isso, tá? É um documento de aceitação muito grande, quase ninguém lê. Eu particularmente nunca li aquele negócio. Como eu nunca li o e-mail, aí me questionaram muitas vezes relacionado, desculpa, o e-mail não, o contrato, me questionaram esse item, eu acabei lendo o contrato. Não sou jurista, não sou advogado, tem muita palavra ali que eu não entendo, tem muitas ligações que eu não entendo, mas o que é que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem a ver que é o seguinte, isso é uma coisa que o Google, por exemplo, ele utiliza isso, tá? Isso não é só o Google, tem outras empresas que utilizam, eu não vou citar nomes em outras empresas aqui para não arrumar um problema para mim, mas há muitas empresas que compartilham essas informações sem o consentimento da pessoa que está sendo o alvo do compartilhamento, ou seja, meus dados pessoais, tá certo? Então, pensando nisso, o nosso governo criou essa lei, a 13709, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E ela é uma lei extensa, não é uma lei, mas é uma lei muito bem amarrada, muito bem definida. Eu separei alguns tópicos que eu achei importantes para falar sobre isso aqui. A lei é dividida em alguns capítulos, e esses são o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e por aí vai. E cada capítulo determina o que é cada item, tá? Por exemplo, o capítulo 1, ele vai definir a você o que é a lei, tá? Quais são as exceções que a lei tem, o dado, e define o que é importante, é que ele define o que é um dado, tá? Quem é de informática, quem é desenvolvedor, quem já ouviu falar, ele sabe que o dado é dividir, o dado sozinho, cru, ele não é nada, tá? Um cadastro de um cliente, eu tenho lá o nome dele, o CPF dele, a identificação dele, que seria a identidade, bairro, cidade, estado, CEP, então todas as informações, dados, não são informações ainda, são dados que são dados crus, dados que simplesmente sozinhos não resolvem nada,
tá? Então ele começa a registrar o que você comprou. Quando ele registra o que você comprou, esse dado sai de dado e vira uma coisa chamada informação. E aí esse dado, ele é definido na lei como 3 posições possíveis: dados pessoais sensíveis e dados anomatizados. E a lei define o que é cada um deles. Dado pessoal, o exemplo que eu dei agora é um dado pessoal, certo? E o que é um dado pessoal sensível? O que é engraçado é que no capítulo 2, na seção 1, ele indica, na seção 1, qual é o parágrafo? Cadê? Tá aqui. No capítulo 1, no artigo 1, na seção... Cadê? Tá aqui. Na seção 2, ele define o que é um dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível para a lei é dado, vou até ler aqui o conteúdo da lei. Dado pessoal sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Pessoa natural é o dado pessoal, tá? Esse dado sensível é uma coisa importante para as empresas, muito importante para muitas empresas. Se você observar, é que está cansado, você pode no YouTube aí, está cheio de vídeo falando que você vai em algumas esquinas da cidade de São Paulo e você encontra DVDs inteiros com dados pessoais das pessoas, dados que não deveriam estar na mão daquela pessoa, tá? E outra, call center, quem nunca recebeu ligações? Você é de uma, vamos imaginar, você é da Vivo, aí você recebe uma ligação da Claro. Já aconteceu comigo, a Claro ligar para mim, me fazer uma oferta para eu sair da minha operadora para ir para ela. Aí você faz aquela pergunta: como é que tu pegou meus dados? Tá? Você faz assim: como é que você só teve acesso à minha informação? Como é que você sabe desse número? Esse número não pertence à sua operadora, pertence a outra operadora. Como é que você sabe que eu estou? Como é que você tem meus dados? E é em cima desse compartilhamento, de uma coisa que eu não permiti que meus dados participem para outras coisas, que cai essa lei. Tá? Então o que acontece? O capítulo 1 ele define isso. O que é o dado? Quais são as pessoas que trabalham com esse dado? E as pessoas que eu trabalho com esse dado são o banco de dados, controlador, operador, encarregado, agente de atividade, certo? E entre outros, são 14 itens definindo quem é cada um. Tá? É como se você tivesse um projeto de informática e você identificasse quem são os seus stakeholders, que você identificasse quem são os financiadores. Você vai identificar lá no projeto quem é cada pessoa. E ele que segue uma ideia interessante, ele segue a mesma ideia. Identifica quem são as pessoas e dá nome a elas. Porque lá depois, que ele começa pelo capítulo 2, 3, 4, 5 e vai até para o último capítulo da lei, certo? Ele define a função de cada um. Tá? O capítulo 2, por exemplo, uma coisa importante que ele fala no capítulo 2, que o capítulo 2 ele vai definir a ação de como esses dados são processados. Quem vai fazer o quê? Tá? Quem tem permissão e quem não tem permissão. E aí é que entra um dado importante. Tudo que ele fala na lei, todos os capítulos que ele fala na lei, todas as seções que ele atribui, sempre o primeiro inciso, o primeiro artigo, o nome do que eu falei do lado do primeiro inciso. O primeiro inciso, certo? Ele sempre fala permissão do usuário, permissão da pessoa, ou seja, você dá a permissão, seja ela escrita ou por qualquer outro meio que você deu a permissão àquela pessoa para poder ter acesso aos seus dados. Se você não deu permissão, esses dados não podem ser compartilhados. E ele deixa claro nos outros artigos, que está mais embaixo, a lei é muito bem amarradinha, deixa claro lá que se você der a permissão, essa permissão ela tem que ser, ela vai estar liberada para você fazer. Você pode revogar essa permissão ao momento que você quiser, quando você sentir que a permissão que você deu lá atrás passou a ser abusada ou passaram a trabalhar em cima de você de forma abusiva. Por exemplo, um call center, vou voltar ao exemplo do call center, que é o mais comum no Brasil, tá? E não só acontece no Brasil, tá? Que a gente vai pensar, coisa do brasileiro. Não, acontece em qualquer lugar do mundo, acontece na Europa, coisas desse tipo, certo?
No final desse vídeo eu vou falar sobre um receio que eu estou tendo em relação a essa lei aqui. Essa lei é interessante, mas ela é baseada numa lei que foi lá da União Europeia. E lá na União Europeia permitiram uma coisa que ficou complicada. Mas no final do vídeo eu falo o que é. Então o que acontece? Hoje, por exemplo, se as forças de segurança quiser pegar qualquer dado pessoal seu, tipo biometria, impressão digital, a Polícia Civil tem, impressão, a Polícia Civil tem, a Polícia Federal tem, certo? Mas quando é que a Polícia Federal tem? Você não vai ter que, quando você tirar passaporte, se você precisar de alguma coisa que precise da Polícia Federal, você se cadastra lá. Mas quem é o maior banco de dados de tipo de biometria no Brasil chama-se Detran. Só que o Detran é proibido por lei compartilhar dados com as outras forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Federal, entre outras empresas governamentais, tá? Não é empresa privada. Isso é proibido por lei ainda. E essa lei proíbe claramente, olha, se for público ou privado, todos os pontos da lei vai estar lá público ou privado, público ou privado, público ou privado. Mas aí ele separa o que é a parte do governo e o que é a parte do privado, tá? Por exemplo, a ideia disso é fazer um cadastro geral dessas informações, o que eu acho realmente positivo, tá? Tem uma teoria que o pessoal fala assim: você já percebeu que quem tem problemas com câmeras de segurança, quem vai fazer alguma merda? Ou vai trair, ou vai trair marido, ou vai trair mulher, ou vai o bandido que vai assaltar, ele não quer uma câmera, só vai ser identificado. E aí é que entra, quando eu tenho um cadastro no Detran, e será organizado com que a Polícia Civil receberá as mesmas informações, vai ter que tirar sua fotinha, guardar sua fotinha digital, assinatura digital, sua digital. Então isso são tudo que são, isso que eu estou falando aqui são coisas que eu ouvi, tá? De um debate que aconteceu na sexta-feira, também conhecida como ontem, já que hoje é sábado, certo? Sobre dois advogados e dois caras que trabalham com informática, mas daqui a pouco eu chego lá. Então ele define, tá? A íris, o olho, face, dados que já existem hoje, que o Detran detém. Se você é motorista, se você tirou a carta de direção, em alguns lugares, carteira de motorista, ou simplesmente CNH, certo? Esses dados estão no Detran, mas não podem ser usados por outras forças. Quando essa lei entrar em agosto de 2020, essa lei entra no ar, essas informações do Detran, elas vão ser compartilhadas com as outras forças de segurança, tá? No capítulo 2, na seção 1, no parágrafo 2, tá? Ele fala da revogação desse consentimento. A lei diz, tá na lei, na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador, a pessoa que está com seus dados, detalhes, está no capítulo 1, deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar esse consentimento caso discorde das alterações. Beleza? Ok. Isso é o que está escrito na lei, tá? Agora, para uma lei pegar, aí o que acontece? Ela precisa estar bem definida. Aí a seção, o capítulo 2, isso é a seção 1. A seção 2 define os dados, o que é que fazer com os dados sensíveis. A seção 3, os dados infantis, adolescentes e crianças. Porque hoje, criança, meu filho tem 12 anos, já tem carteira de identidade, já tem CPF, já tem tudo, certo? Capítulo 3, o capítulo 3, ele fala sobre o direito quais são os direitos do controlador e quais são os direitos do titular, tá? Aí tá bem definido, é só você ler. A lei é extensa, a lei não é... E até, por incrível que pareça, é uma lei fácil de se entender. Ela está bem direta, diferentemente daquela maluquice que muitas vezes a gente encontra nas leis de advocatícios, tá? Ele faz referências a outras leis? Faz, porque isso praticamente virou uma lei complementar da lei anticrime, do pacote anticrime que o governo lançou, da lei de defesa, direito de defesa do consumidor. Ele completa esses caras, certo? Aí ele faz muita referência, olha, esse ponto aqui é da lei tal, esse ponto aqui é da lei tal. Então, se você quer mais detalhes, tem que entrar naquela lei para saber o que é, certo?
Mas o importante está aqui, e é um assunto, a parte polêmica da lei. Para poder uma lei funcionar, eu preciso ter uma coisa. É feito um contrato. Um contrato de aluguel, um contrato de empresa, um contrato de... Quem trabalha com servidores conhece uma sigla chamada SLA. Que é uma sigla que diz que é uma cláusula no contrato, quanto tempo de um desastre, ou seja, de uma parada de um servidor, até quando ele tem que retornar, qual o período máximo que ele pode passar. E se ele passar daquele período, há uma multa. E todo o contrato, para ter um vigor, eu preciso ter alguma coisa que define que tem uma multa aquilo ali. É onde entra o capítulo 8, artigo 52, certo? A lei diz o seguinte: os agentes de tratamento de dados, em razão às infrações cometidas e às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. No inciso 2, é aqui que está pegando, que todo mundo está reclamando, uma multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, do seu livre exercício, excluídos os tributos, limitada no total a 50 milhões de reais por infração. Detalhe, o inciso 3º, ele fala que isso é por dia. Tudo isso, cara, é para proteger nossos dados, que está virando uma zona, certo? E outra, a lei fala também que isso pode ser compartilhado com outros países que têm uma lei equivalente. Traduzindo, essa lei aqui, ela é baseada numa lei que foi criada na União Europeia, que eu mencionei um pouquinho atrás no vídeo, certo? E existe um artigo na União Europeia chamado artigo 13, que, gente, é um artigozinho complicado pra caramba, principalmente para empresas como essa que eu estou divulgando, o YouTube. Você vê que eu não tenho imagem nenhuma, certo? Mas se eu tivesse alguma imagem aqui, poderia haver problema se esse vídeo fosse trabalhado na União Europeia. Cara, eu vejo isso como uma evolução, eu não vejo isso como uma coisa ruim, muito pelo contrário, tá? Sempre vai ter alguém que vai ter uma ideia diferente, graças a Deus tem que ser assim, porque um poeta disse aí que toda a unanimidade ela é burra, e eu concordo. Eu tenho que ter alguém que discorde, porque senão eu não tenho uma discussão, eu tenho uma aceitação. Para ter só a aceitação, a gente não está trabalhando numa democracia, está trabalhando numa ditadura, onde o cara diz e tem que ser e acabou, senão não é assim que funciona. Eu preciso que alguém tenha uma ideia diferente para poder até debater, e essa pessoa pode mudar até de ideia. Ou você mudar de ideia de acordo com as ideias dela. Isso é democracia. Graças a Deus vivemos tendo a liberdade de falar o que a gente precisa, o que a gente necessita, o que a gente quer, certo? Mas a gente tem que observar que a lei, ela está aí, ela vai entrar, está prevista para entrar em agosto de 2020, tem um deputado que quer botar mais 2 anos à frente, eu não lembro qual é o nome dele, certo? Isso foi dito no debate de ontem que eu escutei, o nome dessa pessoa, mas eu não lembro o nome dela, certo? Então o que acontece? A lei está aí, ela será aplicada, eu espero que seja aplicada, porque isso é o benefício para você que está aí, para mim que estou aqui, tá? Foi isso que eu escutei ontem dos juristas, tá? Para esse vídeo não ficar muito extenso, foi isso que eu escutei dos juristas ontem. Resolvi fazer um vídeo falando sobre essa lei, o que tem essa lei, o que gera essa lei, o que afeta essa lei na nossa vida, tá? É uma lei muito interessante e que vai valer a pena se ela realmente entrar no ar, e vai valer a pena se realmente ela for aplicada, tá? Infelizmente no Brasil a gente sabe que tem muita lei que ela existe, a gente tem uma constituição enorme. Deixa pra lá. Então o que acontece? Bom, gente, é isso que eu tinha que falar para vocês hoje, tá? É um assunto geral, vai entrar em assuntos gerais, certo? No link da descrição desse vídeo vai estar o acesso à lei completa, a lei original completa. Quem quiser ler mais detalhes ou até ter sua própria ideia do que é essa lei, vai estar no comentário, tá? Quem não conhece o artigo 13 lá da União Europeia, eu sugiro que dê uma olhadazinha no artigo 13, tá? Eu vou ver se eu deixo aí, tem um vídeo do Felipe Neto que fala muito bem sobre esse artigo 13. Tá? Para quem não gosta do Felipe Neto, tem também no canal Nostalgia. Eu vou ver se eu acho os dois links. O do canal Nostalgia eu não sei onde está, eu não conheço o link, mas eu vou dar uma pesquisada e coloco aí.
do artigo 13 e falando sobre o que é esse artigo 13, certo? Que é a minha preocupação, que chegou esse cara aqui, o artigo 13 pode vir junto. Se o artigo 13 vier junto, a gente pode estar com o início do fim da nova internet como a gente conhece. Eu não estou de brincadeira não, certo? Bom, gente, mais uma vez, obrigado. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, tá? Ponha Jesus no seu coração. Se gostou, deixa teu like. Se não gostou, deixa o dislike, certo? Mas assim eu fico sabendo se estou indo pelo caminho certo. Se chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve. Até o próximo vídeo. Um abraço, povo. Tchau.